Salve, salve, massa atleticana! Estamos começando mais um programa Eu Acredito aqui no canal Noticioso e hoje nós vamos abordar tudo que rolou ontem no jogo de classificação pela Sul-Americana. 3-1 pro Galão da Massa lá na Colômbia e também vamos falar aí do Rodrigo Santana. Será que o nosso treinador, enfim, estava certo ou errado em poupar o time no Brasileiro para jogar a Sul-Americana? Enfim, vamos abordar esses assuntos, mas para falar sobre tudo isso, eu estou aqui mais uma vez acompanhado do meu sábio comentarista Thiago D. Araújo. Fala, Henry. E Thiagão? Tá, meu velho, hoje mais tranquilo, né? Andamos bem? Espero que sim, né? Bom demais, porque eu vou te falar que há muito tempo a gente não viu um jogo tão tranquilo, né? Uhum. Então foi um jogo dentro de uma tranquilidade que não é inerente aos jogos do Galo e as dificuldades que o Galo aí tem. Mas muita coisa para falar hoje aí no programa. Muito bom. Bom, para começar então com o pé direito, Thiagão, vamos falar um pouquinho do jogo da partida ontem. Algumas pessoas não conseguiram acompanhar a partida porque foi transmitida pelo DAZN. Inclusive a gente teve um problema de transmissão lá no nosso canal, no Instagram, né? Algumas pessoas não entenderam o que a gente fez. Então muitas pessoas ficaram sem acompanhar a partida. O que você achou do Atlético ontem? Falando assim em termos táticos, como é que foi o Atlético? Como é que foi a postura do Atlético ontem na partida, Thiagão? Olha, antes mandando um abraço aí pro nosso parceiro Inatura, Anderson. Que legal, hein? Eu vou te falar, viu, cara, o Anderson é uma enciclopédia da bola e ele é presidente da associação aí dos ex-atletas do América. Eu vou te falar que cara bacana, assim, muita informação. Eu aprendo sempre conversando com ele. Então um grande abraço aí, Água Mineral Inatura, uma das melhores águas do Brasil. Obrigado aí pela parceria, viu, Anderson? Isso aí, gente. Ontem o jogo foi um jogo relativamente tranquilo. O Atlético jogou com muita inteligência, jogou com o regulamento embaixo do braço, com o placar a seu favor. Então o Galo esperou e concedeu a bola para o Laikidá. Prova disso são os números, né, Henry? Os números da partida foram muito discrepantes. Então eles foram 72% de uma forma geral para o time do Laikidá e o Atlético ficou com uma posse de bola bem menor, mas bem mais efetiva. Então mostra também que posse de bola não é tudo. Quem viu o jogo ontem viu que o Galo tinha o jogo sob controle a todo momento. Então, diferentemente de outros jogos do Atlético, foi um jogo muito tranquilo. O Atlético soube administrar a vantagem com a sua formação 4-1-4-1. Então, soube segurar bastante. Realmente, o Laikidá não conseguia passar ali, não tinha criatividade para furar a defesa do Atlético. Enquanto isso, principalmente o Chara no primeiro tempo ficou com essa função de sair no contra-ataque, que ele conseguia fazer sempre iniciar a jogada, mas ele não conseguia completar a jogada. Então, assim, diferentemente do que muitas pessoas falaram ontem, eu não acho que o Xará fez uma partida ruim. Eu acho que o Xará ele não conseguiu complementar as jogadas, mas ele teve uma participação tática no jogo, uma das melhores, porque ele defendeu muito bem, ele conseguiu agredir e deixar ali a defesa do Laikidá preocupada, porque toda hora ele subia, mas realmente ele não conseguia ter êxito nas jogadas, mas a participação dele enquanto marcador no sistema tático eu acho que foi importantíssima. Então eu não acho que ele foi eleito o melhor jogador em campo pela Conmebol. Eu não acho que ele foi o melhor jogador, mas também não acho que ele foi esse desastre todo. Eu acho que ele teve uma participação muito importante no contexto do jogo e na parte tática do time. Então ele fez um gol, né? Nós vamos falar desse gol, mas eu gostei muito da atuação do Xará. Mas para mim quem foi o melhor foram dois, né? Jair e Hever. Eu falei isso, até vi o Beto Guerra falando. O Beto acha que foi mais o Hever do que o Jair, mas eu gostei mais do Jair. Ele teve uma participação muito importante nas roubadas de bola do Atlético, onde a gente armava os contra-ataques. E a nota triste, gente, mais uma vez é o Ricardo Oliveira. Assim, eu senti uma dificuldade dele na parte até física, de conseguir ganhar na velocidade, de conseguir fazer a função dele, o que ele sempre fez muito bem, né, Henry? E agora está visivelmente com dificuldade de executar isso. Então é um cara que tem aí todo o seu mérito no futebol, enfim, mas realmente está com uma dificuldade muito grande de fazer o papel dele dentro do time do Atlético. Ô, Thiago, na verdade, eu até me assusto. Eu estava conversando com um amigo meu hoje, o André, e eu estava falando com ele o seguinte: me assusta ver um jogador com 39 anos e o torcedor não ter essa clareza de que 39 anos realmente é uma idade muito avançada para o futebol. A gente fala do Ricardo Oliveira como se ele tivesse 20 anos de idade.
E o que eu venho falando aqui no canal sistematicamente já há muito tempo é o seguinte, gente, o Ricardo Oliveira é um cara do bem, é um cara ultra profissional, é um cara que não se entrega, é um cara que tá treinando todo dia, ele é o primeiro a chegar, o último a sair nos treinamentos, é o que a gente escuta falar dele, né? Então assim, é um cara que merece todo o nosso respeito profissional. Só que, infelizmente, no futebol existe prazo de validade. Infelizmente, não só no futebol, né, Thiago? Em várias áreas da vida. Né? Algumas você consegue trabalhar até um pouco mais velho, outros você precisa encerrar a carreira mais cedo. Por isso é que eu falo que eu não reclamo tanto do salário do jogador ser tão alto, porque realmente a carreira de atleta ela é curta demais. E às vezes a pessoa abre mão de várias coisas na vida para tentar ser jogador de futebol. E poucas pessoas, a pequena minoria, consegue ter um êxito legal para ter uma vida tranquila, né? Para dar condição para os seus filhos e netos terem uma condição de vida aí bacana. Então, assim, eu agradeço muito o Ricardo Oliveira por tudo que ele fez pelo Atlético, por tudo que ele fez pelo futebol brasileiro, mas infelizmente não dá mais. Eu acho que o Rodrigo Santana ele precisa aí realmente entender que no futebol não dá pra gente ficar brincando de dar oportunidade para as pessoas, porque se você ontem não faz os gols da forma que fez e toma o gol lá e sai eliminado da partida ontem, era um prejuízo incalculável. É um prejuízo incalculável, né? Não é só os 3 milhões que a gente recebeu ontem, é muito maior, porque o torcedor ia pegar no pé, o time ia entrar em crise, e o time tá num bom caminho, né? A gente até vai falar daqui a pouquinho sobre essas escolhas do Rodrigo Santana, mas no geral o Atlético hoje tem 6º lugar no Campeonato Brasileiro, que não é uma posição ruim. E olha que tá jogando com o time reserva em várias partidas. Se estiver jogando com o time titular, talvez estaria até na liderança. Pouquíssimos pontos atrás do líder, né? Vale ressaltar, né? 6 pontos, é o que eu tô falando. Se tivesse entrado com o time com força máxima, e tivesse apostando de fato no Campeonato Brasileiro, talvez o Atlético hoje estaria na liderança da competição. Então, o trabalho do Rodrigo Santana é um trabalho muito bem feito, o trabalho do Rui Costa é um trabalho muito bem feito. O Sérgio Sete Câmara, que eu bati nele várias vezes aqui no canal hoje, tá fazendo um trabalho muito coeso, é óbvio, em função do Rui Costa e de toda a equipe técnica que ele montou. Mas a gente não pode, Thiago, tirar os méritos dele, porque foi ele quem contratou o Rui Costa e a equipe que veio e apoiou o Rui Costa na contratação dos demais componentes da equipe técnica do Atlético. Então hoje o Atlético está num bom caminho e a gente precisa sim entender as dificuldades do time, mas eu volto a falar, o Rodrigo Santana não pode ficar nessa brincadeira de ficar dando oportunidade para o jogador simplesmente porque quer dar oportunidade para o jogador, sendo que a gente vê um Alejandro hoje que está voando, inclusive na última partida fez uma partidaça, não fez gol, mas na minha opinião foi o melhor em campo. E hoje o futebol, principalmente nas opções de esquemas táticos, o centroavante não é mais aquele cara que fica ali na área esperando a bola e tal. Talvez se fosse isso, o Ricardo Oliveira conseguiria desempenhar bem esse papel. Só que hoje em dia, principalmente com as várias formas, né, de você atuar, o futebol está ficando mais dinâmico. Ontem, por exemplo, que o Galo tinha que jogar de uma forma mais reativa, você precisava de um velocista ali. E você via nitidamente que quando a bola era colocada mais à frente para o Ricardo Oliveira, ele não tinha perna para poder ganhar essa bola dos adversários. Então, ontem para mim foi nítido que esse tipo de jogo não é para o Ricardo Oliveira. Então, ontem o Alejandro ele se encaixaria muito melhor nessa posição, porque precisava de um jogador com mais velocidade, ou até mesmo o Papagaio, que tem essa característica que nós ainda não vimos, porque o Papagaio jogou muito pouco pelo Atlético. Eu, sinceramente, eu não consegui ainda avaliar o Papagaio, porque eu não consegui ver uma sequência de futebol dele. No caso do Alejandro, nós já vimos, a gente já teve bons momentos do Alejandro. O Papagaio fez uma partida quanto titular, né, como titular, e entrou outros pequenos momentos, então é muito pouco pra gente saber. A mesma coisa do de Santo, ele entrou, a gente ainda não sabe o que ele é capaz, porque ele entrou durante um período muito curto e não deu ainda pra gente ver o futebol dele, que acredito eu que vai crescer aí se a gente começar a investir nessa outra formação. Mas ontem realmente o jogo foi atípico no sentido de sofrimento, né, que a gente fala que tudo pro Atlético é sofrido. Acho que foi mais fácil que esse jogo de ontem foi a final da Copa do Brasil de 2014. Igual aquela não teve, não. Mas ontem foi um jogo muito tranquilo, né? Então a gente conseguiu passar com tranquilidade. E o Rodrigo Santana, ele tem os méritos dele de ter poupado o time no Brasileiro para poder jogar na Sul-Americana. Mostra que ele tinha razão, né? Vamos chegar ainda nesse assunto. Eu acho que nós temos que dar crédito, sim, ao trabalho que o Galo vem fazendo. É um trabalho crescente. A gente sabe que
o planejamento de todo esse esquema que está sendo feito do Galo é mais para 2020, mas que eu acredito que esse ano a gente colha frutos, e eu acho que o primeiro fruto é a Sul-Americana, que eu acho mais viável. Ainda acredito no título brasileiro, eu vou ainda martelar isso aí. Meu querido amigo Beto, o Beto Discord, ele falou inclusive hoje no Twitter, falou, olha, eu falei que não tinha time para ser campeão brasileiro. Falei assim, olha, eu nem falo pelo Atlético não, os times que estão à frente do Atlético, até de elenco e tecnicamente, os times, eles estão muito inconstantes. Você vê o Palmeiras ontem, que perdeu também a vaga na Libertadores pro Grêmio, que ganhou lá e saiu ganhando aqui e deixou tomar uma virada em 6 minutos, você vê que são times que estão com enorme pressão. E isso a gente pode trabalhar a nosso favor. Ou seja, eu acho que Palmeiras, Flamengo, todos esses times, Santos, eles estão também com uma instabilidade que o Atlético pode se aproveitar disso e conseguir chegar mais no brasileiro. Eu acredito e eu acho que ainda tem muito campeonato pela frente. Eu acredito muito no Atlético esse ano. Na verdade, o Campeonato Brasileiro está aberto, gente. Falar qualquer coisa, hoje Flamengo é campeão, Palmeiras é campeão, o Galo não tem chance de ser campeão, isso aí é falácia, infelizmente, não tem como. Tem engenharia de obra pronta, sabe? Não tem como, não é igual ano passado. Ano passado, no começo da temporada, eu falei, o Palmeiras é campeão brasileiro, porque só tinha o Palmeiras. Essa temporada agora, você vê o Flamengo com um time bom, você vê o São Paulo com um time bom, você vê o Santos com um time bom, você vê o Atlético hoje com um elenco bom, muita gente fala que o Atlético não tem elenco, discordo veementemente, o Atlético tem elenco. Não significa que o Atlético perdeu pro Bahia dentro de casa naquela partida, que o Atlético não tem elenco. E quem assistiu a partida, Thiago, eu quero até chamar para uma reflexão aqui, o seguinte, o Atlético perdeu a partida pro Bahia jogando muito bem, principalmente no primeiro tempo. O Atlético jogou muito bem. Agora, no segundo tempo, fisicamente, o Atlético não suportou a partida. E isso a gente viu de forma clara e tem uma explicação, né, que é viável, que é, no mínimo... salutar, podemos falar assim? Podemos. Porque, na verdade, o time reserva do Atlético não vem jogando, não tem ritmo de jogo. Então é natural um time que não tem ritmo de jogo cair no segundo tempo. E isso, agora entrando no assunto Rodrigo Santana, por isso que no último pós-jogo que eu gravei, eu falei, gente, a escolha do Rodrigo Santana, na minha opinião, foi errada, porque ele deixou todo o time... isso que ele não levou sequer jogador para o banco de reserva. Isso aí eu achei errado. Eu acho que ele deveria ter colocado pelo menos alguns jogadores ali no banco de reserva. O Casares, se precisar entrar no finalzinho do segundo tempo ali para melhorar, para resolver alguma coisa na partida. Poderia ter colocado vários jogadores titulares no banco para pelo menos jogar 15, 20 minutos. E não precisar colocar Michael Bolt, não precisar colocar Davi Terans. E outro erro que eu venho questionar também o Rodrigo Santana é que ele não está dando oportunidade para o Bruninho. A gente não vê o Bruninho entrando nem no time reserva. E aí você vê um Davi Terans que já mostrou... É até complicado falar, porque eu falei que o Vina, no caso do Vina, eu falei de forma precipitada, né? Não, mas o Terans já tem um tempo. Eu falo que pelas características do jogador, ele não vai ter espaço no Atlético. Ele é segundo atacante, ele não é meio armador, ele não é ponta, ele não é centroavante, ele é segundo atacante. O Atlético hoje não joga com esquema de segundo atacante. Então, mas já tem time de olho nele aí. E já tá até parece que encaminhada aí a transferência dele. Enfim, isso são rumores, né? Não tem nada de oficial, mas parece que como ele não está tendo oportunidade no Atlético, acredito que ele vai ser negociado. Eu vi uma notícia falando que já tem sondagens aí de outros clubes. Espero que vá, porque realmente ele não se encaixou dentro do que a gente precisa. E aí, falando do Rodrigo Santana, volta a falar, errou nisso. Mas, Thiago, também não é um erro. Não, absurdo. É um erro dentro de o que a gente fala que está dentro de uma razoabilidade aceitável. A gente fala isso o tempo todo aqui no programa, porque realmente o que eu elogio muito do Rodrigo Santana é isso. O Rodrigo Santana, por mais que eu discorde dele de algumas atitudes, de decisões, algumas tomadas de decisões, eu vejo que está tudo dentro de um nível razoável, diferente de outros treinadores que faziam coisas que eu ficava assim, não é possível que esse cara está fazendo isso. Né? Então, assim... Ah, não, Henrique, mas não tá dando oportunidade pro Bruninho. Concordo, tá errado, deveria estar dando oportunidade. Mas também, eu não tô lá no treinamento para saber o que tá se passando com o Bruninho no Atlético para falar que o Bruninho realmente precisa estar tendo uma chance agora. Eu acho que merecia, pelo futebol que eu vi ele jogando,
Quando vi ele jogando, eu vi muita qualidade do Bruninho. Também, para mim merece sim ter oportunidade no time titular. Mas, infelizmente, Thiago, eu não estou lá 24 horas para saber como é que é o Bruninho nos treinamentos do Atlético. Então, realmente, por mais que eu discorde, eu entendo que está dentro de uma razoabilidade aceitável. Então, ficou nítido na partida ontem que o Atlético, a partir do momento que fisicamente se mostrou melhor do que o Liquidar, ali a partida finalizou. Porque o primeiro gol do Atlético, venhamos e convenhamos, não foi um gol construído, não foi uma jogada... Né? Foi uma jogada de abafa, mas foi sorte, gol, né? Bateu o cara chutou, bateu. E eu acho que foi sorte não ter pegado na mão do Hever, porque ali ele tinha tudo para pegar no braço e entrar e eles anularem, né? Tanto é que eles consultaram o VAR. Mas ali foi um gol de sorte. Agora o terceiro, sim. Agora o terceiro gol foi um gol construído. Foi um gol construído. E é o que eu falo. É aonde que a parte física do Atlético sobressaiu. E o Atlético ali teve domínio da partida. E eu ia falar isso também, o Henrique, com relação à decisão do Rodrigo Santana, porque eu também discordei da decisão do Rodrigo Santana e continuo discordando contra o jogo contra o Bahia. O time realmente que jogou lá, jogou bem, só que o time do Bahia já vem jogando, já vem num ritmo de jogo e mostrou uma superioridade física ao time do Atlético, né? Então por isso que eu acho que a melhor forma de ter feito o jogo contra o Bahia era colocando um alicerce melhor no time, com 3 ou 4 jogadores titulares para poder dar um aporte ali para o time, para poder termos uma melhor perspectiva. Eu falo isso, gente, porque o time vinha de jogos muito tranquilos, vinha descansado, né? É claro que o batente daqui para frente, com as viagens que vamos ter, enfim, vão ser jogos pesados, mas o time não estava cansado, não vinha de um estresse muito grande. Eu acho que ele colocar mais 3 jogadores titulares, ele melhoraria a estrutura do time e conseguiria de repente um resultado melhor, se não esse que a derrota, que foi para mim, foi um péssimo resultado, né? Só não foi pior do que aquele empate contra o Fortaleza, que eu acho que foram os pontos mais desperdiçados que nós tivemos. Mas no caso do Bahia, o Rodrigo Santana deveria ter pelo menos colocado 3 titulares para poder dar um alicerce melhor para aquele time. Mas enfim, ele não fez isso, tomou a decisão. Tem coisas também, a torcida atleticana também precisa ouvir isso, que a gente não sabe o que acontece internamente. Então a gente precisa dar um aval para o técnico que está fazendo um trabalho como é o Rodrigo Santana, porque internamente, por exemplo, essa história do Luan, tem alguns jogadores que podem ter mais do que o não futebol, mais motivos por não estarem jogando do que a gente sabe. E o treinador internamente, ele tem essas notícias. Então a gente precisa também, eu sei que a turma aí das redes sociais às vezes é bastante radical, né? Quando perde o time é um lixo, quando ganha é 8,80. Eu realmente não vejo dessa forma. Eu vejo como uma construção, eu vejo quanto um caminho, né? Eu acho que o Atlético está num excelente caminho e a gente tem sim que dar uma procuração para o Rodrigo Santana esse ano, porque vem desempenhando um bom trabalho, a gente tem que confiar no discernimento dele. Então, eu acho que ele errou contra a Bahia, mas está dentro de um erro calculado. Ele mesmo falou isso, né? Foi um risco calculado. Eu acho que está calculado e ele tem, pelo menos, o meu aval para poder desenvolver o trabalho, porque ele sabe de coisas que nós não sabemos, né? É o que eu falo, tem algumas coisinhas que eu discordo. Por exemplo, o próprio Luan, estava vendo os números ontem, qual que é o jogador que mais armou no Atlético no brasileiro até Luan, hoje? Né? Luan. Luan. Então, assim, é um cara que não tá jogando, a gente vê que tá jogando pouco, e ainda assim é o cara que mais desarmou. A gente fala do Jair aí, que é um monstro, e o Luan tem mais desarme do que o Jair. Então, assim, é óbvio, o Jair tem menos partida também, né? Do que o Luan. Mas, assim, o Luan é um cara que sempre se entregou ao Atlético, é o que eu falo. Futebol não acaba, não some. O Luan ainda não está numa idade tão avançada pra gente falar que a idade realmente é um peso no futebol dele. A minha opinião do Luan é que ele tá jogando fora de posição. Ele tava jogando de meia, armador, e o Luan nunca foi meia armador. O Luan não tem qualidade para ser meia armador. Eu já acho que com relação ao Luan tem alguma coisa a mais. Eu acho que não é só futebol. Eu acho que o Luan, ele é muito passional. Aliás, não que eu acho que é. Eu acho que primeiro a gente tem que ver na dele. Aí se na dele ele não estiver rendendo, tiver uma sequência e não render, aí nós vamos buscar outro. É porque igual o mecânico pega seu carro e fala, espera aí, Henrique, se o seu carro tá com esse problema aqui, nós vamos primeiro na solução mais fácil. Se não for mais fácil, a gente vai para mais difícil. Mas é óbvio, pode ter vários, pode ser outra coisa, mas na minha opinião, enquanto o Luan não estiver jogando a posição que ele rende, que é ponta, que ele faz o corredor ali, que ele consegue
fazer a parte defensiva e a parte ofensiva, eu não consigo julgar ele, porque eu acho errado. Do mesmo jeito que eu defendo o Casares, quando ele joga fora de posição, falo, gente, o Casares tem que jogar na posição dele a gente consegue avaliar o futebol dele. Mesma coisa eu falo pro Luan, não dá pra julgar o Luan jogando fora de posição. E não sei se isso aconteceu de forma... se foi sorte ou não, mas venhamos e convenhamos, o futebol do Luan caiu drasticamente quando ele foi pro meio de campo. Também, né? Também tem esse motivo, mas quem conhece o Luan sabe que antes dele entrar em campo ele vomitava de ansiedade. Você vê que o cara tinha ansiedade. Então, tipo assim, é um cara passional, é um cara que eu acho que tem algum outro motivo atrapalhando o desempenho dele. E eu acho que o Rodrigo Santana tem ciência desse motivo, então até por isso tá meio que dando aí um banco nele, enfim, não sei, porque realmente o Luan, a plenos motores, né, ele tem muito a contribuir com o time do Atlético, é um cara que é um gigante, mesmo se for para entrar no segundo tempo, acredito que ele tem muito futebol ali para nos ajudar, né? Ontem, por exemplo, entrou o Giovani, por exemplo, um Giovani que vem numa crescente, é um jogador também agudo, que também, aí depois entrou o Otero, que também entrou muito bem, entrou muito pouco tempo, mas entrou, ele recebeu falta, o jogador Lequidá tomou cartão amarelo, enfim, o Atlético está num bom caminho, está num bom momento, a gente precisa analisar de uma forma mais ampla e dar realmente a confiança no Rodrigo Santana, porque ele merece, é um cara que está ali por dentro e sabendo tudo que acontece. Então gostei, fiquei satisfeito, acredito que o Atlético agora vai pegar o Colón, né? Que é um time que tem um pouco mais de know-how do que o La Equidad, mas também é um time que está em 21º do campeonato argentino, né? Então você precisa ter um cuidado a mais, mas sabendo que não é isso tudo, né? Então assim, é um time que tem mais torcida, ou seja, eles no último jogo lotaram o estádio e vai ser bem diferente do La Equidad, porque ontem, por exemplo, o estádio estava, eu acho que devia ter mais atleticano do que torcedores do La Equidad, porque na verdade eles jogaram no estádio e chamaram torcedores do Milionários, de todos os times ali, né, para poder ajudarem, mas realmente o pessoal não comprou ideia, o estádio ficou vazio, então foi um jogo sem pressão. Já com o Colón vai ser diferente, vai ter aquela pressão argentina que a gente conhece, mas também vai ter a nossa pressão aqui, que eu acho que não tem igual, né? Então a torcida do Atlético faz a diferença, então nem precisa convocar a torcida do Atlético. Então essa parte aí de torcida está resolvida, a gente vai ter muito apoio, mas vai ser bem diferente do que enfrentar o La Equidad. Só que é uma semifinal, ou seja, e o último jogo, gente, lembrando que é um jogo único, então não é mais 2 jogos ida e volta. Então o último jogo da Sul-Americana é um jogo único, então nós vamos ter que ficar muito atentos a esse jogo aí de amanhã, na quinta-feira, que vai ser Corinthians e Fluminense, né? Que eu acredito também, embora tenha do outro lado um time também cascudo, né? Que é o time que vai pegar o vencedor dessa decisão de quinta-feira, mas eu acredito que o Atlético tem todas as condições de levar isso para casa. Vendo o Fluminense jogar, vendo o Corinthians jogar, realmente no futebol o Atlético tem muito mais time do que os dois juntos, na minha opinião. Eu acho que o grande adversário do Atlético é o Corinthians, né? O Corinthians, na minha opinião, tem um time mais bem postado. E cresce, né? E cresce nas o Carille é um grande treinador. Exatamente. Né? Eu tô online aqui no Instagram e o Breno Jean, inclusive, fez essa pergunta: qual a sua análise do Colón? Você já acabou de falar, né? Da Argentina. O Matheus Alves está falando aqui: Oliveira pode aposentar. O moleque bom, GPM, ainda não dá para elogiar o CR7 câmera, não. Tem mais umas perguntas aqui, deixa eu jogar para baixo aqui, ó. O Maestro, manda um abraço pro Maestro de Brito e Júlia de Brito, atleticanos doentes de Coroaci, Minas Gerais. Um abraço pra galera aí, ó. O Francis, time muito fraco, esse time colombiano. Tá falando aqui, ó, se tivesse feito um placar melhor dentro de casa, poderia ter ido com o time em reserva, com o time titular contra o Bahia. E não ter mesclado, né? O Júnior, não entendo o critério de contratação do Atlético. O Marcelo, salários altos para jogadores medianos e fracos. Aí não dá. Gastar certo, grana que tá pouco. Tem que gastar certo a grana que tá pouco. Bom, falando dos critérios de contratações do Atlético, para mim é muito claro.
trabalho do Rui Costa está sendo todo voltado para a base. A gente está vendo aí, o Atlético está contratando vários jogadores para a base. O Atlético investiu em contratações pontuais para o time titular, que era a lateral esquerda, que era um problema crônico do elenco. Contratou o Martins para segundo volante, que também era outro problema crônico, né? Na minha opinião, faltou só um camisa 10. Eu acho que falta hoje um camisa 10. Mas isso falta no futebol de uma forma geral, né? Essa posição está bem escassa, né? E, assim, você não tem bons jogadores no mercado, você não tem nem jogadores, você não tem jogadores com essa qualidade disponíveis nem em grandes times. Você tem poucos jogadores que desempenham bem essa função, né? Então é uma posição aí que está bem escassa aí no mercado de uma forma geral. Ainda mais disponível. Pois né? é, mas aí tem aquele cara lá do Santos, né? Aquele peruano lá, O que você fala do lado esquerdo, o meio atacante? o meio atacante peruano que O jogou no São Soteldo? Paulo. Não, que jogou no São Paulo. Nossa, fugiu o nome dele agora. Porra. Você tem que fazer essa garimpagem, mas assim, o número de estrangeiros já no Atlético já chegou no limite, né? Então a gente precisa procurar soluções internas, porque o Atlético tem o Neto, que é um menino novo, joga muito. Então, assim, a minha posição com relação a alguns jogadores, por exemplo, gente, Bolt, Terans. Tem alguns jogadores que realmente o salário deles é muito alto pelo tipo de futebol que eles apresentam, pelo retorno que eles apresentam. Aí o que eu acho que o Atlético tinha que fazer é pegar uns 3, 4 ali, já realmente agradecer os serviços prestados e subir aí com os 3, 4 da base, que nós temos jogadores que a gente pode investir e que vão dar mais resultados para o Atlético, vão ter um custo-benefício melhor. Então, assim, alguns jogadores no Atlético têm um salário alto e não estão rendendo nem o mínimo do esperado. Então, se for para ser assim, eu prefiro ter jogadores da base e investirmos em jogadores da base. Eu tô até pesquisando aqui, ó, Peru. E vamos lembrar aí do Instagram, né? Você tem o Instagram aí, Gilberto? Vamos colocar para o pessoal aí daqui a pouquinho o Instagram para entrar. Aqui o programa não é ao vivo, mas a gente, pelo Instagram, faz a transmissão também, então vocês podem interagir conosco. A gente também deve fazer aqui no Noticioso, a gente deve fazer algumas edições aqui do programa ao vivo, né, Henry? Eu acho que vai abrir bastante aí para a participação do pessoal. Inclusive, lembrei o nome agora, porque... Você pesquisou? A memória Google, lembrou? É o Cueva. Eu também só é o Cueva, não. O meio de campo é o Cueva. O Cueva tá para sair do Santos. O Santos está até tentando vender o Cueva, mas se não conseguir vender dentro da janela, aí vai emprestar o Cueva para algum time. Então, quem talvez, sabe, né? O Cueva é um jogador aí problemático, a gente sabe que do histórico dele, não foi regular nem no São Paulo nem no Santos, mas eu acho que se for para vir para compor elenco, Thiago, para mim, diante do mercado brasileiro, da situação do mercado, para mim seria sim uma boa contratação aí pro time. É verdade. Realmente nós temos uma carência aí nessa posição, mas nós temos o Vina que vem jogando bem. Ontem o Vina, eu queria até falar, o Vina ele foi até sacado do time. Eu achei o Vina ontem muito nervoso, assim. Ele estava prestes a ser expulso porque ele estava ali com uma rusga com um dos jogadores, ele teve até um entreveiro ali, e eu acho que o Rodrigo Santana leu bem o jogo e sacou ele na hora certa, porque ele tinha tomado um amarelo e continuava até discutindo com o juiz. Então o Rodrigo Santana sacou o Vina na hora certa. Mas o Vina também fez uma boa partida ontem, dentro da proposta que foi. Evidentemente, a proposta foi uma proposta mais reativa, mais jogando ali na defesa e saindo mais para o contra-ataque. Então o time se postou muito bem. Então, hora nenhuma, nem depois do gol, o Atlético sentiu o perigo de ter o resultado adverso. Então, o Atlético dominou muito bem o jogo e o Vina, todos tiveram uma excelente participação, e a gente tem que ressaltar como a parte defensiva do Atlético, Henry, melhorou, cara. Como que ali Patrick e Fábio Santos, junto com o Rabelo e com o Hever, estão deixando aquela defesa ali compacta. E o Elias e o Jair também fazendo a proteção ali da defesa. O sistema defensivo do Atlético realmente está muito eficiente e coisa que a gente não via há muito tempo no time do Atlético, né? Ele estava muito vulnerável ali, qualquer pessoa entrava ali e fazia a festa. Hoje, para entrar na defesa do Atlético, realmente está difícil. Então, ponto positivo aí para o nosso sistema defensivo. E aí, o que eu falo, o Hever monstro, né? Tava lembrando ontem de como que eu conheci o Hever. Eu fui num jogo no Mineirão, ainda era Atlético e Grêmio. O Atlético venceu essa partida contra o Grêmio na época, se eu não me engano, foi 2008, acho que foi 2008. Acho que foi 2-1 pro Atlético. E me chamou muita atenção o Hever,
aquele zagueirão. Cara, e habilidoso. E habilidoso, e aquele cara que levanta a cabeça e dava lançamentos. Você fala, caramba, esse cara joga muita bola. E aí, quando ele veio pro Atlético, fiquei assim, maravilhado, né, com a contratação dele. Então eu fico muito feliz de ver o Hever no Atlético hoje, porque eu realmente sou muito fã do futebol do Hever. E também a Vera tá aqui no Instagram falando sobre o Patricão. Segundo ela, o Patricão se destacou positivamente. Positivamente. É o que a gente fala, gente. O Patrick é porque nós gostamos, o brasileiro gosta muito de ver o lateral atacar. Isso é muito importante, claro. Só que a premissa dele, volto a falar, a premissa de um lateral é muito mais defensivo do que ofensivo. Então o Patrick, na marcação e ali na posição dele, compondo melhor a defesa, ele está realmente muito bem na função dele. A gente vê claramente quando o Guga entra para jogar, como foi o caso do Bahia. Você vê que o Guga, ele vai e ele não consegue voltar, cara. Ele não consegue recompor a defesa. E a gente sente muita dificuldade porque o tanto de bolas ali por aquele lado que acaba que nós sofremos em função dessa falta de efetividade na parte defensiva, quando o Patrick não joga, é visível. Então a gente tem que realmente dar os méritos pro Patrick, que eu acho que foi um dos mais criticados esse ano, né, cara? Fizeram memes, enfim, e a gente realmente tem um jogador, e graças a Deus, desse mal a gente não morre, porque nós defendemos aqui o Patrick desde o começo do ano, porque é um cara que, além de dar raça, ele não tem aquela parte técnica tão apurada, mas é um cara que marca como ninguém, que tem uma saúde, que aos 49 do segundo tempo ele atravessa correndo o campo inteiro para poder apoiar no ataque. Então, assim, é um cara que a gente tem que bater palmas, porque está sendo muito importante nesse esquema do Rodrigo Santana. Ele é um cara que deu a volta por cima dentro de campo, né? Ele voltou jogando pela lateral esquerda, e ele se destacou, a torcida já começou a falar, pô, o Patrick tá bem na lateral esquerda. E aí, com o Guga indo para a seleção, ele acabou voltando para a lateral direita, e ali se firmou e não saiu mais. Então, méritos pro Patrick, sou fã dele também pela garra, por tudo que ele representa pro Atlético, e é uma pessoa que merece o que tá colhendo, porque plantou, né? E nós não falamos isso só que ele tá numa fase boa, não, porque nós falamos isso também quando ele era muito criticado. Então aqui quem acompanha nosso programa sabe que nós sempre não defendemos o futebol do Patrick, que ele é craque, ninguém tá falando que ele é craque, mas é um cara muito importante pro sistema hoje do Rodrigo Santana, e é um cara dedicado, e quem dera se nós tivéssemos mais Patrick no sentido de doação em campo, né? De um cara aplicado. Ele não se incomodou com as críticas e realmente fez o trabalho dele, e hoje está colhendo aí toda essa confiança do treinador. Há de se ressaltar que o Guga também é um grande jogador. Grande jogador. Sou fã do Guga também, inclusive vendo os números do Atlético ontem, me chamou a atenção os números do Guga, inclusive de desarme também. Eu acho que o Guga falta um pouquinho para ele ter um pouquinho de compreensão tática defensiva. Mas ele é novo, porque né? Porque para desarmar, ele é bom. Ele é um cara que para também dar assistência, é um dos jogadores que mais deu assistência também. Mas ele é um cara que, no posicionamento, você vê que ele fica meio perdido. Ele não sabe quem que ele vai marcar e tudo mais. Mas assim, é o que você acabou de falar. Ele é cara novo. É um cara novo. E eu não acho tão difícil essa coisa do posicionamento. Eu acho que é uma coisa muito mais de treinamento mesmo. E sei que rapidinho, se ele quiser, ele pega. Então, assim, é um cara que ele representa o nosso futuro. Então, o torcedor atleticano, tenha paciência com o Guga, tenha paciência com o Rodrigo Santana. Muita gente questionando no meu canal, nos comentários, o Rodrigo Santana, falando que já não servia para o Atlético, que pode ir embora. Calma, pelo amor de Deus, vamos ter calma. Tá no começo do trabalho, ainda não deu para o Rodrigo Santana, de fato, mostrar o verdadeiro trabalho dele, porque é muito pouco tempo, né, Thiago? Pegou o time também já, pegou o trabalho com o carro andando, né? Trocar pneu com o carro andando é muito mais difícil. E a torcida está cada vez mais exigente, né? Mais a torcida exigente. Do Atlético, mas ela... tá exagerada. É isso que é o apelo que eu faço, né? A gente precisa realmente compreender esse caminho, né? Então, assim, realmente estamos mais impacientes, a torcida está mais exigente, mas eu acho que se nós compreendermos o caminho que o Atlético está, vendo esse crescente, acredito que a gente tem a possibilidade de jogar junto com o time. Eu nem preciso falar isso, a torcida sempre lota os jogos. Agora o jogo vai ter que ser no Mineirão, né, no Sul-Americano, porque o estádio ele tem que ter uma capacidade maior do que 30 mil pessoas. Então acredito que nós vamos lotar o Mineirão e fazer aquela festa que a torcida do Atlético, se tiver 3 estádios, enche 3 estádios. Então vamos ver se a gente sobe esse caneco esse ano aí, que vai ser muito bom para o clube. Exatamente. O Cisney 2295 tá aqui. Por que o Hever não bate pênalti na ausência do Fábio Santos? Eu acredito que internamente o Rodrigo Santana deve estar fazendo um trabalho com os pênaltis, porque o aproveitamento nesses últimos 5 jogos foi horrível, assim, foi um prejuízo incalculável para o Atlético, porque perder pênalti uma vez ou outra é uma coisa aceitável, mas sistematicamente eu acho que aponta
alguma deficiência, inclusive deve ser, o Rodrigo fala que não é, porque diz que eles treinam pênaltis assim, incansavelmente, mas realmente tem que definir melhor essa ordem, né, de batida, mas internamente eles também sentem no jogo quem está melhor. Então o Hever é um cara assim, que ele bateu pênaltis numa época no Atlético e batia muito bem. Então acho que é um jogador que tem que estar com uma confiança em cima para poder cumprir bem aí esse papel. Eu ainda sou a favor do Casares bater o pênalti porque tem qualidade. Eu acho que ele precisa treinar melhor a batida dele, porque né, ele sempre bate da mesma forma, meia altura, que é a forma que o goleiro mais gosta de pegar. Acertou contra o Fortaleza, né? Fez o gol, primeiro ele fez o gol, mas errou no último, foi o dele, e aí no último ele errou, né? Agora, assim, errar pênalti é normal. O que não pode, e eu volto a falar, é o Casares ficar batendo da forma que tá batendo e tem qualidade para bater melhor. Então eu acho que é o treinador chegar nele, Casares, tem qualidade, vamos treinar uma forma diferente de bater, vamos bater no alto ou vamos bater rasteiro forte, né? Enfim, existem várias formas de bater pênalti de forma eficaz. Na minha opinião, a do Casares é a pior possível, mas enfim, tem qualidade para bater mais de outra forma, então por isso que eu acho que ainda vale a pena insistir nele e dar para ele simplesmente chamar ele e colocar para treinar de forma diferente. Bom, vamos finalizar então, Thiagão? Maravilha, estamos aí, pelo menos a semana, a gente vai passar a semana bem, né? Realmente passamos com mérito, então vamos ver se agora temos aí uma partida importantíssima, né? Contra o Corinthians, lá, vai ser às 7 horas da noite, vai ser uma partida duríssima e vamos ver quem o Rodrigo Santana elege para poder jogar. Na minha opinião, tem que ser com o time titular, porque nós estamos terça-feira, claro que eles estão em viagem ainda, vão chegar hoje, essa madrugada, mas nós temos agora de quarta-feira até domingo para descansar o pessoal. Acho que dá tempo, acho que dá para a gente poder ir com força total ali contra o Corinthians, que não está difícil de ganhar não, porque o Atlético tem muito mais bola que o Corinthians esse ano. O Atlético nunca venceu lá, né? No estádio do Corinthians, mas enfim. Mas o estádio do Corinthians tem 2 meses, é muito novo. Tá na hora de quebrar esse tabu aí, né? 2 meses é uma brincadeira, né, gente? Claro que não tem 2 meses, mas é um estádio novo e tá na hora de quebrar esse tabu aí, né? Vai ser uma boa hora. E o Atlético tá jogando bem fora de casa também, né? Nesse esquema do Rodrigo Santana reativo aí, isso aí tá funcionando muito bem. Volto a falar, o meu medo é que o Atlético jogue assim dentro de casa, mas a gente tem que aguardar para ver como é que vai ser a postura do time atleticano, enfim. Tô confiando muito no Rodrigo Santana. Thiagão, grande abraço. Obrigadão, mais uma vez. Isso aí, obrigado, Massa Atleticana. Queria agradecer muito o pessoal que acompanhou o programa lá no Instagram, ao vivo, hoje. Agradecer pelos comentários, pela participação, falar que foi bom demais e pedir para você que está assistindo aqui no YouTube, não esqueça de curtir esse vídeo se você está assistindo o vídeo até agora e também se inscrever no canal se você não é inscrito, acionando o sininho aí, ó, de notificações para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo, beleza? Então, meu muito obrigado, uma excelente semana para vocês, até a próxima aqui, ó, tchau, fui! Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!